Vamos lá. Sérgio, a gente tem feito umas reuniões e as pessoas têm sempre perguntado a gente como é que tem sido. Eu tive em Brasília na última live, mas na última reunião, que foi no dia 28, você saiu da reunião, a sua fala para mim foi a mais que teve mais conteúdo, que trouxe mais as maiores informações da reunião. E nessa reunião você falava que houve, nesse momento aí, um emparelhamento de ideias, porque a ministra vinha dando algumas declarações sobre a possibilidade de reajuste esse ano, dependendo do crédito, mas quando vocês iam para a mesa não tinha esse retorno. Queria que você falasse, explicasse melhor para as pessoas essas questões e falasse também o seu entendimento, o que você acha que nós, das entidades de base, precisamos fazer, o que, que a categoria precisa já começar a ficar ligada nessa relação com o governo federal. Primeiro, Luiz, boa noite a todas e todos, doutora Thalita, Vanessa, você, a todos os que estão participando dessa live. Olha, existe uma desconexão entre os atores do governo. Nós tivemos, Luiz, inclusive você acompanhou lá na mobilização do dia 28 de fevereiro, mas anterior a isso, nós estivemos com a ministra Esther no dia 24 de janeiro, onde ela afirmou que a proposta que foi apresentada no dia 18 de dezembro do ano passado era parte do conjunto do que o governo ainda poderia complementar com a questão remuneratória. Porque, como é sabido, o governo apresentou uma proposta que contempla tão somente parte dos benefícios, não contempla o que é o nosso pleito. Nosso pleito é a equiparação dos nossos benefícios com os benefícios do judiciário e do legislativo. Então, eles apresentaram parte. Se nós levarmos em consideração o benefício do plano de saúde, não atende o nosso pleito. É um incremento de R$ 72, R$ 73, que não resolve o problema desse benefício do funcionalismo. Então, uma melhoradazinha ali no alimentação, aumenta 300 e poucos reais, mas também não chega à equiparação com os demais poderes. E na fala que a ministra Esther nos afirmou no dia 24, que o condicionante para apresentar uma proposta para a nossa remuneração estava atrelado à melhora da economia. Isto afirmado no dia 24 de janeiro. No início de fevereiro, foi demonstrado que a economia, levando em consideração o primeiro mês do ano, janeiro, bombou. Foram quase 7% a mais a arrecadação do Produto Interno Bruto, 80 bilhões a mais que foi arrecadado. Agora, no mês de fevereiro, está na mesma sintonia. E em março também vai nessa conexão da melhora da economia. Apesar da inflação estar ali atrelada e segurada pelo Campos Neto, presidente do Banco Central, mas a economia melhorou, vem melhorando, não nos passos largos que a gente desejava que fosse melhorar, mas ali num passo mais lento, mas de forma significativa, que isso é positivo. O Brasil, do ano passado até agora, no mês de março, saiu da 12ª economia maior do mundo, hoje já é a 9ª, caminhando para ser a 8ª maior economia do mundo. Então, tudo isso são pontos positivos que fazem com que a gente tenha que apostar que é possível o governo não deixar o conjunto do funcionalismo como última etapa da parte social do Brasil a ser resolvido os seus problemas. Nós sabemos que foi importante os 9% em maio do ano passado, foi importante os 43% do auxílio alimentação, mas essa política ela tem que ser continuada. Exato. A política do reajuste zero nós conseguimos derrotar em outubro de 2022. Então, o governo tem que apresentar uma política salarial para o conjunto do funcionalismo.
mas sem essa de dizer que tem que ser zero em 2024 para os salários, porque apresentando uma proposta somente para os benefícios, do que nós achamos que não é ruim, mas é pela metade do que está se pleiteando. É claro que quem está na ativa quer que a gente consolide uma política para os benefícios, todo mundo quer. Mas o que é que nós vamos fazer com 62% da base social do funcionalismo, que são os aposentados e os pensionistas, que ficam ao relento com essa proposta que o governo apresentou, que apresenta uma perspectiva de movimentação na remuneração em 2025 e 2026 de 4,5%, totalmente contrário ao que ele falou, que iria corrigir as distorções, e apresenta de forma linear para todo mundo. Então, assim, nós achamos que é possível o governo não somente atender aos outros segmentos sociais. Para o agronegócio foram 358 bilhões. Agora mesmo eu estava vendo, antes de entrar aqui, que em poucos dias agora o Lula vai fazer um churrasco com a turma do agronegócio para comemorar o crescimento do agronegócio. Tem que fazer um churrasco com os servidores para dizer o que é que tem para apresentar para a gente. Não aquilo que o ministro da Casa Civil falou de forma infeliz ou premeditada, que o servidor público merece que esteja fungando no cangote dele. Uma expressão infeliz, lamentável, que esse tipo de expressão era o governo anterior que falava com o conduto do funcionalismo. Então, assim, Luiz, nós estamos numa campanha que, em 18 de julho do ano passado, nós apresentamos uma proposta que era o ideal. 54% para corrigir as distorções que vêm desde 2010 com relação aos servidores. Pensamos, depois que o governo apresentou essa proposta, dia 18 de dezembro, e no dia 31 de janeiro, nós apresentamos uma contraproposta que achamos que é capaz do governo se sensibilizar e dar uma resposta à altura da proposta que nós apresentamos, que vai na linha de que em torno de 32% para quem teve aquele reajuste menor no passado e de 25%, 24% para os setores que tiveram um incremento maior. Seriam 10% escalado em 2024, 2025 e 2026 para esse setor e 7% para os outros setores. É possível o governo se sensibilizar com essa proposta. E nós, assim, acreditamos que com o crescimento da economia, o governo não pode deixar os servidores com sua remuneração congelada em 2024. Então, para isso, nós tiramos uma posição de que é preciso que o servidor agora não aguarde tão somente o processo diplomático das negociações da mesa. Já foram 7 reuniões. E o governo manteve essa posição e se despediu na última reunião do dia 28 de fevereiro, dizendo: nos encontramos daqui a 90 dias. Então, nós não podemos esperar esses 90 dias. Nós temos que botar o bloco na rua, começar um processo de mobilização, porque, como nós sabemos, este é um ano de eleições municipais para vereadores e prefeitos. Então, o que a gente tiver que conquistar é até o final de maio, porque a partir de junho o Congresso praticamente vai trabalhar a meia boca e respirar somente as eleições municipais. E o governo também vai focar na questão das eleições municipais. Então, nós ontem tivemos uma importante reunião, Luiz, na Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos, que é coordenado pela deputada federal Alice Portugal e pelo deputado federal Rogério Corrêa. Sim, e o compromisso deles é que a gente... Alice Portugal da Bahia, PCdoB, Rogério Corrêa, PT de Minas Gerais. Exatamente. E nós fizemos esse debate lá, e a deputada Alice solicitou que a gente fizesse uma contextualização de todas essas dificuldades que estamos passando e apresentasse para os coordenadores da frente, para que eles possam assinar um documento dando força à nossa campanha salarial. E fazer com que esse documento chegue até a ministra Esther e ao presidente Lula. Porque nós temos afirmado, Luiz, olha,
foram solicitados em torno de 80 mesas para ser instaladas para discutir reestruturações de carreira. Em alguns momentos, eu falo para os companheiros da bancada sindical que provavelmente a nossa estratégia pode ter sido equivocada em alguns momentos. Por quê? Na avaliação nossa da Condicef, nós achamos que nós temos que resolver o principal, que é a questão remuneratória do conjunto do funcionalismo como um todo. Dos 1.220.000 servidores, ativos, aposentados e pensionistas. Mas o governo jogou uma isca de instalar as mesas setoriais e temporárias e discutir reestruturações de carreiras seletivamente. E, com essa tática, o governo está atendendo o andar de cima e os setores mais precarizados estão ficando para o final da fila. Sabe-se lá quando vão entrar nessa jornada dos debates das negociações. Então, o governo preferiu, teve uma preferência de atender, não assim, a elite do serviço público, mas os que já têm uma melhor condição de estrutura remuneratória. Se não, vejamos, os auditores fiscais fecharam um acordo que tem bônus que vai de 11 mil reais. Só um bônus de eficiência. Maior do que o salário de nível superior de várias carreiras de serviço público. Do PGPE, do PST, dos PECs. Muito maior. Só um bônus de eficiência, fora salário. Já resolveu a situação dos policiais federais, dos policiais rodoviários, dos agentes penitenciários, do Banco Central, das agências, da Agência Nacional de Mineração. Então, já resolveu de 10 setores, mas qual é o critério que o governo está utilizando para chamar seletivamente e deixar a grande maioria para trás? Por exemplo, vai fazer 10 meses que nós solicitamos a instalação da mesa do Ministério da Defesa para discutir as questões centrais dos civis e dos órgãos militares. E o governo não sinaliza nem quando é que vamos ter essa agenda. E outros setores, qual é o critério? Qual é a regra? E o governo decidiu, em alguns momentos, até sancionar acordos, como das políticas sociais, com a associação, descumprindo totalmente o requisito do protocolo e do regimento da mesa. Então, o governo está tendo uma prioridade de resolver algumas situações que ele acha que é do perfil que ele tem que resolver, e os gargalhos centrais da administração pública estão ficando de lado. O governo fez uma promessa, Luiz, que iria trabalhar na questão da construção das diretrizes de planos de cargo de carreira, para organizar as tabelas, encurtar as distorções, mas está continuando ampliando toda essa bagunça que foi gerada a partir de 2003. Já são mais de 312 tabelas, e está ampliando com esse tipo de movimento que o governo está fazendo. O governo tem assumido um compromisso que iria trabalhar na estrutura transversal, unificar remunerações de cargos que tenham relações um com o outro, independente dos órgãos. Não está fazendo isso. Então, está cedendo à pressão dos setores poderosos e os que, como os demais setores, está ficando, sabe lá para quando. Por isso que, desde segunda-feira, agora dessa semana, o setor da educação já botou o bloco na rua. Se antecipou. Isso. Os auditores fiscais que fizeram greve, o banco resolveram o problema dele. Então, nós da Condicef, Luiz, assim, estamos pensando, na próxima segunda-feira, vamos chamar o nosso sindicato numa reunião do nosso Conselho Deliberativo e definir o que é que temos que fazer de imediato nesse chamado tiro curto até o final de maio. Que o governo se despediu dizendo que só volta a conversar com a gente lá para o início de junho. Aí já foi embora tudo e a gente não aguenta esperar para 2025. Então, deixa eu... Peraí. Fala, conclui, desculpa. Segunda-feira, no dia 18, nós vamos fazer uma reunião, dialogar com o nosso sindicato. Nós fizemos essa discussão na bancada sindical do FONASEF e tiramos o dia 3 de abril como um dia nacional de luta, de mobilização, de pressão, de reforço à greve da educação e dos setores que já estão construindo esse movimento. O setor ambiental já está mobilizado,
O setor agrário também está mobilizado. Toda segunda-feira fazem ato no Brasil todo, em todos os locais de trabalho, a área ambiental. Então, a gente tem que reafirmar e fortalecer esse movimento, porque somente com o movimento de pressão é que o recurso vai aparecer para esse lado. O orçamento está sendo disputado aí na unha, mas o servidor público está ficando de fora do orçamento. 53 bilhões para emendas parlamentares, para a questão da desoneração de folha, vetaram também, mantém a mesma coisa, para todo o setor, só nós servidores que estamos dependendo da melhora da economia, que está demonstrando que está melhorando. Mas mesmo melhorando, não tem garantia de que vamos ter isso assegurado. Só com a pressão, só com a mobilização, é que nós vamos fazer com que os recursos apareçam e apresentem uma proposta digna para ser discutida nas bases. Vai ter uma marcha... Na verdade, o recurso já existe, né, Sérgio? A gente precisa pressionar para que ele seja disponibilizado para a gente, né? Perfeitamente. Então, o que é que nós estamos pensando, Luiz? Está sendo chamado pelas centrais sindicais uma marcha da classe trabalhadora Brasília no dia 22 de maio. E nós achamos que 22 de maio para os servidores públicos é tarde. Está muito distante. Então, para além desse dia 3 de abril, que a gente vai medir o termômetro da categoria, se tem disposição mesmo de ir para um processo construtivo de mobilização, nós precisamos construir uma atividade em Brasília na segunda quinzena do mês de abril. E aí nós vamos discutir isso no nosso CDE, para que nossos sindicatos se preparem, se organizem, porque o que vai dizer a sintonia da nossa conquista em 2024 é a pressão e a mobilização da categoria. Amanhã, às 10 horas, nós temos uma reunião lá no Palácio do Planalto, onde nós vamos levar para o presidente Lula quais são as prioridades dos servidores. E nós, da Condicef, elencamos aí em torno de 5, 6 prioridades, porque tem outros setores com outros, mas os 3 eixos centrais das nossas prioridades passa pela campanha salarial de 2024, o arquivamento da maldita PEC, que o capataz do Bolsonaro continua insistindo, que é o Arthur Lira, continua insistindo em tirar ela PEC debaixo 32. da cinza, PEC 32, a nossa aprovação da Convenção 151, que garanta a negociação coletiva no setor público, direitos sindicais, liberação para mandato classista de dirigente sindical, é também um dos nossos pilares prioritários, e a reestruturação do serviço público. Não é possível, o desmonte que foi feito não pode ser resgatado a conta-gota, tem que ser acelerado para que a gente possa dar pujança e dignidade ao povo brasileiro. Então, assim, nós estamos agindo, atuando com habilidade, com muita... Mas também é necessário agora o chamamento de quem de direito, que são os servidores, para nos ajudar nessa tarefa, que no diálogo diplomático das mesas nós estamos conseguindo ter êxito até esse presente momento.